Olá pessoal, vamos então agora passar para a parte de revisão do capítulo 2, então da nossa disciplina de Eletricidade 3, curso técnico em Eletrotécnica. O capítulo 2 ele traz então do eletromagnetismo, que justamente agora estabelece como se dá a relação entre eletricidade e magnetismo. A principal relação entre eletricidade e magnetismo é o seguinte, né? Corrente elétrica é capaz de produzir campo magnético. Isso foi observado pela primeira vez por um cientista, né, chamado Ørsted. Então, Ørsted foi o primeiro a observar que corrente elétrica, de alguma forma, era capaz de produzir campo magnético. Então, uma noção muito importante aqui na disciplina, né, é como representar vetores. Muitas vezes os vetores eles estão em 3 dimensões, e a gente trabalhou isso bastante em aula, né? Como representar um vetor, por exemplo, que está entrando ou saindo de um plano de um quadro ou de uma folha. Então, se a gente pegar o observador, né, a posição do observador é sempre muito importante. E aí o vetor a gente vai tratar como se fosse uma flecha mesmo. Porque o vetor numa ponta, né, na parte de trás, se a gente atirar uma flecha, né, e a flecha estiver indo embora da nossa presença, a gente enxerga a flecha se afastando, a gente enxerga aquela parte de trás, né, que é uma cruz ali, uma cruz formada ali pelas penas, por exemplo. Essa noção, né, da flecha se afastando é o que a gente usa para representar o termo de vetor entrando no plano do quadro. Porque o que a gente enxerga? A gente enxerga a parte circular, que é a ponta da flecha, e enxerga a cruz formada pela pena que está na cauda da flecha. Já se a flecha estiver vindo na direção do nosso rosto, né, então o que a gente enxerga na prática? A gente enxerga a pontinha da flecha e enxerga aquela estrutura circular, né, que é a parte aqui da ponta afiada. Então é esse vetor, né, que vem em direção ao nosso rosto, aí, inclusive aqui está representado o observador, né, a gente chama isso aí de vetor saindo, tá? Então isso é muito importante para nossas análises, né? Em alguns momentos a gente vai ter que desenhar vetor entrando, vetor saindo, ou vai ter que interpretar. Isso vale para qualquer, mesmo que grandezas que não são vetoriais, tá? Que a gente queira determinar um sentido, por exemplo, corrente elétrica não é vetorial, mas se a gente quiser representar daqui a pouco um fio deitado, alguma coisa do tipo entrando ou saindo do plano, a gente também utiliza. Qualquer coisa que tenha sentido, na verdade, a gente pode utilizar essa representação de vetores. Na unidade 2, eu vou mudar um pouco a ordem que a gente usou. Na unidade 2, a gente falou de várias geometrias, né, de corrente produzindo campo magnético, vimos as regras das mãos correspondentes, e depois a gente retornou, né, nessas geometrias e calculou algumas grandezas. Então, antes de falar das geometrias, a gente vai falar um pouquinho sobre essas grandezas que a gente estudou no capítulo 2, porque aí quando a gente fala das geometrias, a gente já fala de como a gente calcula essas novas grandezas. Então, somando ao fluxo magnético e à indução magnética, que nós vimos no capítulo 1, nós temos agora a intensidade de campo magnético ou intensidade de campo indutor. A gente utiliza a letra H para representar essa grandeza. Ela é uma grandeza vetorial, né? Então ela vai ter a direção e o sentido que as regras da mão vão determinar para nós. Mas ela, de maneira bem simplificada, ela é o poder magnetizante de uma bobina ou de uma geometria qualquer com um fio percorrido por corrente. Então, o quanto eu vou conseguir magnetizar uma determinada estrutura vai depender da intensidade de campo. E a sua unidade no sistema internacional é o ampere espira por metro. Vejam que ampere por metro também não fica errado, porque o espira aqui é só para a gente lembrar que tem a ver com a quantidade de espiras, a quantidade de vezes que o fio foi enrolado. A outra grandeza que a gente viu foi a permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética, a gente usa a letra grega Mi para representar a permeabilidade, ela nos representa a facilidade de um material em se magnetizar. E a sua unidade no sistema internacional é o Tesla metro por ampere. Então, se a gente pegar, e aí mais adiante agora na revisão, a gente vai voltar nisso, né, que são as curvas de magnetização, a permeabilidade ela expressa então agora a relação, né, entre indução e intensidade de campo. Então, a indução é a permeabilidade vezes a intensidade de campo. A intensidade de campo ela não se importa com que tipo de material está sendo usado.
é simplesmente o poder magnetizante de uma bobina, mas ela não está se importando do que é feito aquele núcleo. É feito de ar, é feito de material magnético. Quando eu adiciono a permeabilidade, né, agora sim eu levo em conta o material. Então vejam que no momento em que eu tenho a permeabilidade sendo levada em consideração, a indução pode ser diferente para uma mesma intensidade de campo, a depender do tipo de material que eu estou usando. A permeabilidade, ela depende exclusivamente do material. Então vejam que o pior material possível que a gente tem a ser magnetizado é o vácuo. O vácuo é o material menos magnético possível. É o pior material. Então a permeabilidade do vácuo é dada por uma constante que é chamada de constante do vácuo, né? Que é a constante magnética, que equivale a 4π vezes 10 a menos 7 tesla-metro por ampere. Qualquer outro material a gente pode dar o seu valor, expressar o seu valor em termos relativos em relação à permeabilidade do vácuo. Então, o μr, né, que é a permeabilidade relativa, nos indica quantas vezes um material é mais magnetizável que o vácuo. μr vale 1, quer dizer que a permeabilidade do material é a mesma do vácuo. Aí eu poderia citar, por exemplo, o ar, a madeira, o plástico, todos os materiais que não são magnéticos, né? Eles têm permeabilidade relativa igual a 1. Agora, materiais magnéticos, como ferro-silício, aço-silício, aço doce, são materiais que vão ter permeabilidades diferentes, aí a permeabilidade relativa ela vai ter valores muito maiores. Né? Então, essas aí são as duas grandezas novas, né, que a gente viu aqui nessa unidade. Então, poder magnetizante, né, intensidade de campo H, e a permeabilidade magnética, que é a facilidade, né, do material se magnetizar. Dependendo da quantidade, né, intensidade de campo que a gente busca, né, diferentes geometrias a gente pode identificar. A primeira delas é um fio retilíneo infinito ou muito longo, a gente comenta, né, ele vai produzir linhas de força circulares e concêntricas. O que significa isso? Que as linhas de força elas têm formato circular e que elas serão concêntricas, é um círculo dentro do outro. Quanto mais próximo do fio, então quanto mais perto aqui do fio, mais intenso vai ser a intensidade de campo. Quanto mais eu me afasto, menos eu consigo perceber o efeito magnético dessa corrente, até o ponto em que ele vai ser imperceptível. Se a gente, por exemplo, tivesse um observador aqui na parte de baixo, ó, ele enxergaria a corrente indo embora, ou seja, ele enxerga a corrente entrando. Se o observador estiver aqui olhando na parte de cima, ele está enxergando a corrente se aproximando, então ele enxerga um vetor saindo. Para qualquer uma dessas duas situações, ó, vejam que depende só do ângulo do observador. A gente pode aplicar a regra da mão direita para condutores nesse caso. Como é que ela funciona? A gente pega o nosso polegar da mão direita e aponta no sentido da corrente. Os 4 dedos da mão, fazendo um formato circular com a mão, eles vão nos dar o sentido das linhas de força. Então, se nós colocarmos o nosso dedão apontando para dentro do quadro, ó, vejam que as linhas de força estão em sentido horário. Na parte de cima, né, o observador que esteja olhando aqui de cima enxerga o dedão no sentido do seu rosto. Então, os outros 4 dedos ficam em sentido anti-horário. Tudo depende do ângulo de visão do observador. Como é que a gente calcula, então, a intensidade de campo em um dado ponto? Não coloquei aqui no material, né, mas tudo depende da lei de Ampère, né, que é a lei básica para determinar a intensidade de campo em qualquer geometria. Ela relaciona sempre a corrente envolvida e o caminho que está sendo magnetizado. A corrente envolvida é apenas a corrente do fio, não existem outras correntes aqui, então é o próprio I. Quem é o caminho a ser magnetizado? Se a gente olhar, ó, nesse ponto R, o caminho a ser magnetizado é essa linha de força azul mais de fora. Então, se a gente pegar aqui esse caminho, ó, o que é esse comprimento todo? Isso aqui é o perímetro de uma circunferência com raio R. Então, R é a distância do fio até o ponto em que eu quero calcular o campo. Ou seja, aqui está o comprimento da linha de força. Então, é a corrente pelo comprimento da linha de força. No caso do fio, é uma linha de força com perímetro 2πr, comprimento 2πr. Se a gente quisesse calcular a indução nesse ponto, bastaria usar a relação BMI vezes H. Na apostila vocês devem lembrar, né? Sempre que eu dou o H, eu dou o B.
Na verdade, é a mesma equação do H, só adicionando um Mi aqui na frente, né? Por quê? Porque B é Mi H. O campo, o fio retilíneo ou muito longo, ele tem uma intensidade de campo muito pequena. O que acontece? Quando a gente quer intensificar, né, esse poder magnetizante, a gente tem que usar outras estratégias. Se eu usar a mesma corrente, por exemplo, do fio ali de cima, eu simplesmente fizer uma volta com o fio, eu já vou conseguir ter um campo muito mais concentrado. Então vejam que cada pedacinho aqui de corrente no fio está produzindo um campo magnético dentro da espira que aponta sempre para o mesmo sentido. Dentro da espira, se vocês olharem, o campo está sempre saindo, né? A gente não chegou a calcular por uma espira sozinha, né? Porque não faz sentido, porque quando a gente enrola a espira, a gente vai enrolar ela mais de uma vez, né? Então isso aqui é uma espira. Se eu fosse enrolar esse condutor mais vezes, a gente formaria, então, né, o que a gente chama de bobina ou solenoide. Então, em vez de eu ter uma só, eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, nesse exemplo. Obviamente vão ser números maiores. Nesse caso, eu concentro o campo magnético no interior do núcleo e aí eu consigo um efeito muito maior do que um fio sozinho. O solenoide, então, eu consigo concentrar esse campo internamente. Então, se a gente representar aqui as linhas de força, né? As linhas de força aplicando a regra da mão direita para bobinas, tá? Então, se eu vou representar aqui o nosso campo H, como é que é a regra da mão direita para bobinas para determinar o sentido do campo? Os 4 dedos agora da nossa mão, com exceção do polegar, a gente vai colocar no sentido da corrente. Então, se vocês pegarem a mão direita, a corrente está para cima, né? Agarrem a bobina com os 4 dedos, apontando no sentido da corrente. O lado que ficou o dedão vai nos dar o sentido do campo. Então, vejam que o dedão ficou para a esquerda, né? Então, o campo está da direita para a esquerda, dentro do solenoide. Lembrando sempre, né? Então, a região onde o campo sai, a gente forma um polo norte. Então, temporariamente, enquanto esse ímã temporário estiver com corrente elétrica circulando, eu vou formar um polo norte nesse espaço e do outro lado eu vou formar um polo sul. Então, aqui, deste lado eu vou formar um polo norte e deste lado aqui eu vou formar um polo sul. Por quê? Porque as linhas estão saindo dessa face, vão fazer a volta pelo ar, retornar para o solenoide, e aí elas vão entrar no solenoide novamente. A região onde elas estão entrando agora forma um polo sul. O que é importante? Como é que eu calculo a intensidade de campo no solenoide? Na região externa, a gente despreza a intensidade de campo. Por quê? Porque ela é um campo... As linhas se dispersam no ar, né? Então a gente acaba não tendo nenhum efeito magnético concentrado. Agora, já na região interna, a gente tem concentração de campo. Como é que a gente calcula? Corrente envolvida é a própria corrente envolvida N vezes. Então, o número de espiras vezes a corrente é a corrente envolvida. O que é o trecho que está sendo magnetizado aqui? É só esse pedacinho. Esse pedacinho, de uma ponta a outra, é basicamente o comprimento do núcleo. O comprimento do solenoide. Então, a intensidade de campo é dada por N vezes I sobre o comprimento do solenoide. De novo, se a gente quiser calcular o B, basta multiplicar o H vezes o Mi do material do núcleo. Por fim, se a gente quiser intensificar ainda mais a intensidade de campo, eu posso pegar aquele solenoide e juntar as pontas. Se eu juntar as duas pontas do solenoide, eu formo uma estrutura fechada, para onde as linhas não têm por onde escapar. Essa estrutura é chamada de bobina toroidal, ou toroide. Então, eu forço que as linhas de força fiquem concentradas no interior do seu núcleo. A regra da mão direita segue valendo aqui para bobinas. Então, se eu agarrar essa bobina com a mão direita, vejam que o meu dedão vai produzir linhas de força em sentido horário. As linhas de força serão circulares também no toroide, tá? O que acontece? No toroide a gente tem algumas dimensões a mais. Como ele tem essa espessura, né? Eu poderia utilizar tanto o raio mais interno aqui, quanto o raio mais externo.
Para calcular o campo, a gente acaba adotando um raio médio para o cálculo do H. Como é que a gente calcula o raio médio? A gente tem o raio interno, da parte mais de dentro, e o raio externo. O raio médio é simplesmente a média aritmética entre o raio interno e o raio externo. Então, basta somá-los, dividir por 2, que eu tenho o raio médio. Como é que é o meu campo H? O campo H, de novo, é a corrente envolvida pelo comprimento a ser magnetizado. Quem é a corrente envolvida? É a corrente que está circulando na bobina, envolvida N vezes, então N vezes I. Qual é o comprimento da linha de força? Bom, a linha de força, de novo, é um círculo. Quem é esse círculo agora? Agora é uma circunferência com raio médio. Então, é o perímetro de uma circunferência com raio médio que está sendo magnetizado. Então, 2π vezes o raio médio. Se eu quiser calcular a indução, basta multiplicar por μ. O que é interessante nos toroides? Eles podem ter seção transversal, né? Se a gente encerrasse ele no meio aqui, o que a gente enxergaria? Essa seção transversal ela pode ser quadrada, circular ou retangular. Dependendo da geometria de cada uma, né? A gente, tendo apenas o raio interno e externo, a gente já tem quase todas as dimensões que a gente precisa para calcular a área da seção transversal. Em algum determinado tipo de exercício, a gente pode precisar calcular o fluxo magnético, por exemplo, e aí a seção transversal precisa ser conhecida, a sua área. Então, se a seção for quadrada, por exemplo, eu tenho o raio interno, essa medida daqui até aqui. Eu tenho o raio externo, que é a medida do centro até a parte de fora. Se vocês olharem essa pequena a diferença, né, entre o interno e o externo, vai nos dar esse comprimento L. O que é esse comprimento L? Como é quadrado, é o lado do quadrado. Então, o quadrado é igual a outra dimensão, lado vezes lado, nos dá a área do quadrado. Então, eu consigo achar a área da seção transversal. Se a seção for retangular, a diferença é que essa dimensão H não é conhecida, base vezes altura. Eu vou conseguir calcular a base da mesma forma que eu fiz aqui para o quadrado, né? Raio externo menos interno, só que eu só tenho essa dimensão. O exercício vai precisar nos fornecer essa altura para a gente poder calcular a seção. Então, a área do retângulo, base vezes altura. Se a seção for circular, né? Eu mexi com vocês na aula, né? Que lembra um donut, né? Um toroide com seção circular, ele lembra um donut. Se a gente pegar a diferença entre o raio externo e o raio interno, na verdade o que a gente vai ter é essa dimensão, essa medida, que é o diâmetro da circunferência da seção transversal. Se a gente pegar o diâmetro e dividir por 2, a gente tem o raio. Para calcular a área da seção transversal, basta que a gente calcule π vezes o raio ao quadrado. Certo? Essa é a parte 1 da revisão aqui da unidade 2. Depois a gente continua, né, na segunda parte aí do final do capítulo.